Irmãos, nós estamos no nosso segundo encontro aqui da série que começou domingo passado. A série que estamos chamando de Alegria. E semana passada eu falava o quanto esse tema é urgente, né? O quanto ele é necessário para a minha e para a sua vida, para o povo de Deus. Buscar na palavra do Senhor, na sua revelação, algo que deve tomar conta do nosso coração, da nossa vida. E como nós já cantamos aqui, né, tanto no louvor do início, quanto do louvor do meio, essa revelação que Deus traz desse sentimento, que como eu falava aqui na semana passada, né, na verdade não um sentimento, não é algo que depende do que está acontecendo, não é algo que depende das circunstâncias ao nosso redor, mas a alegria cristã, muito mais do que aquilo que nós sentimos, é um lugar onde nós estamos. É quando Deus nos tira de onde estamos e nos leva a esse lugar sobrenatural, onde as coisas que estão ao nosso redor não nos afetam, por serem pequenas demais, diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Cristo significa para mim e para você. Ainda na semana passada aqui eu falava que muitas vezes nós pensamos num formato invertido das coisas. Nós estamos aqui, somos afligidos e enfrentamos problemas e dificuldades, e então oramos e queremos que Cristo venha e Ele desça aqui na nossa vida e resolva então esses problemas e mude então a situação para que a nossa alegria possa surgir. E o que estamos aprendendo com o apóstolo Paulo é que ao invés de Cristo descer, Ele nos leva para cima. Nós é que vamos até Ele, nesse lugar, ao lado dEle, nele. Nós olhamos as coisas que estão acontecendo, as mesmas coisas, nós somos então capazes de observá-las de um modo diferente. Então Deus não precisa mudar a circunstância, mas Ele muda a mim e a você, Ele muda a nossa visão, Ele muda o nosso coração diante do que está acontecendo. É claro que essa mensagem não faz apologia a um Deus, a um Cristo insensível, que não está vendo a sua dor, que não está vendo o seu problema. Sim, Ele vem, Ele transforma, Ele pode mudar, mas não é isso que vai fazer você sentir alegria, porque a fonte da sua alegria não está nessas coisas, mas está nele. E é por isso que nada pode abalar. Eu quero ler com você já sabe, nós estamos nesse tema estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Você pode abrir então sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje eu peço que você abra também em dois textos, como fizemos na semana passada. Primeiro, Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 5. E depois um trecho bem pequeno de Filipenses capítulo 3. Mas acompanhe aí. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 5. Eu estou vendo aqui o pastor Davi Márcio. Querido, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Fica de pé, pastor, só para o pessoal ver você aí. Pastor Davi Márcio, uma pessoa muito querida. Uma alegria, uma honra tê-lo aqui com a gente. Tá bom, pastor Davi? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Agora passe para o capítulo 3, por favor. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Filipenses 3, a partir do verso 12. Filipenses 3, a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez suplicamos que somente o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa ministrar agora em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Amém. E, gente, eu não vou me prender muito a contextualizar você. Isso foi feito no domingo passado. Se você não estava aqui na semana passada e ainda não assistiu, vai lá. Você pode ir no nosso canal e assistir o primeiro episódio dessa série. Inclusive o pessoal, eles estão tirando só a parte da mensagem, também disponibilizando lá, para você que queira acompanhar. Mas na semana passada, baseado ali no capítulo 1, eu falava que Paulo nos trazia essa condição, acima daquilo que acontecia na sua vida. Paulo falava de uma alegria, de uma satisfação. Nessa carta ele vai falar disso o tempo todo. E a própria condição de Paulo a escrever essa carta já é um paradoxo total, porque ele escreve em um dos momentos mais difíceis da sua vida, preso em Roma. E eu dizia também ali, um cara que sonhava ir para Roma, um cara que teve a promessa de Deus que ele iria para Roma, só que ele não chega em Roma numa viagem legal, confortável, e lá pôde fazer o seu trabalho, mas de uma maneira muito dolorosa. Paulo chega como um prisioneiro, encarcerado, né, no momento ali no navio que naufraga, passa por momentos difíceis, ali na ilha de Malta, e tantas situações que ele atravessou, de prisões, de açoites, e ele agora está ali encarcerado em Roma, e escreve para algumas igrejas, como a igreja de Colossenses, como a igreja de Éfeso, escreve a carta de Filemon, e a última carta ali, na sua primeira prisão de Roma, ele escreve então a igreja de Filipe. E outra coisa importante que eu trouxe também na semana passada é que Paulo fala dessa alegria, e a sua vida é um exemplo disso, de enfrentar as situações difíceis, sem perder, sabe, a satisfação no Senhor. Mas ele faz isso para um povo que também sofria perseguição. Filipos era uma colônia romana, tudo que acontecia em Roma, acontecia em Filipos. O imperador fazia isso porque para essas colônias, lembre-se, ele mandava os militares reformados, né? Os militares que se aposentavam, eram enviados então por Roma para essas colônias, e essas cidades eram uma réplica de Roma. O que acontecia na cidade acontecia, então, a mesma perseguição, a mesma dureza que o império provocou aos cristãos na própria Roma, acontecia nas colônias, e Filipos era uma delas. E aí Paulo escreve para esses irmãos, e nós sabemos que pela graça e poder de Deus, não somente para eles, mas uma carta que alcança o meu e o seu coração hoje. Ele escreve exatamente sobre esse grande desafio, irmãos. E hoje, mais do que nunca, esse grande desafio para mim e para você, mediante circunstâncias tão difíceis que estamos atravessando. Como entender e como conhecer
essa alegria ultra circunstancial? Será que ela é verdade mesmo? E se é uma verdade, porque nós cremos na palavra, será que ela é uma verdade na minha ou na sua vida? Ou não? A grande verdade sobre mim e você é que nós estamos sendo destruídos pelas circunstâncias, nós estamos sendo acabados pelas perdas, pelas lutas que atravessamos. É difícil parar para pensar e entender isso, porque a grande verdade é que tem coisas que é muito mais fácil você pregar do que viver. E eu não sei, mas pela ação de Deus, na sua inspiração, talvez não houvesse circunstância melhor para Paulo escrever essa carta para mim e para você do que naquele momento tão difícil de prisão. Se ele estivesse escrevendo tranquilamente na sua casa, passando muito bem, muito bem suprido, a gente podia dizer assim, é muito fácil falar sobre isso. Ele não está passando o que eu estou passando. Talvez você diga assim, é muito fácil, André, falar sobre alegria em momentos difíceis. Você não sabe o que é que eu estou passando, você não sabe o que é que aconteceu comigo nesse tempo. Mas é exatamente para corações assim, irmãos. Corações humanos como o meu e como o seu. Corações diariamente afligidos, bombardeados, feridos e marcados por perdas, por dores, por diagnósticos, por abandono, por rejeição. São para corações assim que essa palavra vem, trazendo para mim e para você essa revelação de que como filhos, de que como povo de Deus, essas coisas sim nos atacam, essas coisas sim tocam em nós, mas elas não são capazes de tirar a nossa alegria, de nos tirar desse lugar no Senhor. E saindo do capítulo 1, onde Paulo falava do seu passado, do seu presente e do seu futuro, onde olhando para trás com muitas coisas para ele se sentir marcado e angustiado, ele dizia, eu sei que isso me trouxe até Cristo. Onde olhando para o presente, ele dizia, olha, o meu viver é Cristo. E onde olhando para o futuro, ele dizia, o meu futuro, morrer no futuro para mim é lucro. Saindo desse capítulo 1, nós entramos agora no capítulo 2, talvez num contexto ainda mais desafiador. É interessante entender buscar entender o que o apóstolo Paulo nos quer ensinar. Mas sabe, eu quero começar contando uma história para você. Eu acho que alguns aqui já ouviram essa história. Está com um pouquinho de eco aqui na frente, Paulão, se você puder tirar. Mas é a história de um homem que estava caminhando num local de muita sequidão, numa região desértica. E esse homem já estava há muito tempo, mais de dias, sem beber água. A fome era difícil, mas a falta de água era muito mais difícil para ele. Ele estava com muita sede. Então, nessa sua caminhada, ele avista uma casinha assim, quase que toda destruída, bem velha, e ele vai até aquela casa na expectativa de encontrar água. E ele entra naquela casa, vasculha tudo e não acha nada ali. Não acha nada que pudesse matar a sua sede. Mas quando ele chega atrás daquela casa, numa área ainda bem seca, ele encontra uma bomba. Sabe, aquelas bombas de puxar água? Uma bomba que era ativada à mão, numa manivela. E ele gera esperança daquela bomba poder trazer água para ele. Ele não sabia se havia uma fonte embaixo dela, se essa fonte tinha água, mas ele vai até aquela bomba e começa a girar a manivela. E ela faz alguns barulhos, mas não traz nenhuma água para ele. E quando aquele homem observa melhor, perto daquela bomba tinha uma garrafa. Uma garrafa de vidro, cheia de água, completa. E tinha um papel nessa garrafa. E esse papel tinha uma mensagem, dizia assim, use a água da garrafa para fazer a bomba funcionar. Sabe, talvez você seja feito eu, não entenda muito de bomba. Mas para quem não entende, você tem que encher a coluna aos técnicos. Me perdoe se eu estiver explicando
de forma muito grosseira, mas você tem que encher a coluna de água para não dar a entrada de ar, e com a entrada de ar a bomba não funciona. Ela precisa de uma quantidade de água estabelecida na coluna ali, para que ela possa puxar. E aí, irmãos, aquele homem ficou com uma dúvida terrível. Porque, veja, ele estava praticamente morrendo de sede. Ele podia simplesmente beber a água daquela garrafa e se saciar momentaneamente. Pelo menos aquela água iria fazer ele estar bem 1, 2, 3, alguns dias. Ou ele podia acreditar na mensagem daquele papel e o jogar, abrir mão daquela água para fazer a bomba funcionar. Bom, ele, não sei o que você faria, eu não sei se eu nem pensaria e já beberia logo a água da garrafa, mas aquele homem pega a água da garrafa e ele corre o risco, ele joga a água em toda a tubulação até chegar na bomba. A água da tubulação era exatamente a quantidade, a garrafa fica totalmente vazia e ele corre para tentar fazer agora a bomba funcionar. E a história diz que ele tenta a primeira vez e a bomba dá aquelas tossidas, né? Você que já sofreu com isso em casa. Ele tenta a segunda vez, já meio frustrado, mas diz que no final da terceira vez a bomba dá uns soluços maiores, começa a trazer aqueles fiozinhos de água e depois então começa a jorrar a água da fonte que havia embaixo dela. Sabe, eu quero com essa história trazer para você a grande essência do que Paulo quer nos ensinar hoje, através desses trechos que nós lemos. Porque na nossa vida, essa decisão que nós precisamos tomar, ela vai ser diária. Nós teremos sempre a opção, irmãos, de pegar as garrafas com as pequenas dosagens de água que o mundo pode dar para mim e para você. Nós teremos sempre a opção de tentar buscar no mundo essas alegrias passageiras, essas alegrias que vão saciar a nossa vida, que vão trazer satisfação somente por um ou por outro momento. Ou como nós temos aprendido na carta e no ensino de Paulo, nós podemos ter a coragem de confiar no que o Senhor nos ensina e sacrificar essas garrafas, sacrificar essas águas momentâneas e passageiras para desfrutar de uma água que jorra de uma fonte e que vai nos trazer saciedade, prazer e alegria, não por um dia, não por um momento, mas constantemente. Sabe, se no capítulo 1, Paulo falava sobre o aspecto temporal da sua vida, olhando para o passado, olhando para o presente e olhando para o futuro, nesse capítulo 2, em termos de alegria e satisfação, Paulo nos chama a refletir sobre algo que parece que não tem nada a ver com alegria. Porque ele vai trazer à memória o exemplo de Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, olha, que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E ali ele relata o que esse Jesus teve que fazer para que cumprisse a missão que Deus tinha para ele, uma mensagem. É a mensagem da cruz, é a mensagem da renúncia, é a mensagem da dor. E eu queria começar pensando com você, como é que seguir esse exemplo, como é que passar pelo que Jesus passou pode me trazer alegria. Se quando eu olho na palavra e vejo tudo que Jesus sofreu, como ele foi humilhado, como ele foi castigado por homens sem ter pecado algum, a pergunta é como é que buscar ter isso, buscar seguir exatamente esse exemplo, vai trazer para mim alegria e satisfação. É algo que eu e você precisamos pensar e entender. O pastor Bill Hybels, ele escreveu muitos livros, mas um dos livros mais conhecidos dele é A Revolução do Voluntariado. É um livro em que o pastor fala sobre essa questão de servir na obra. E a igreja dele sempre foi uma referência nisso. As pessoas se envolvem e amam servir e estar na obra. E o pastor escreve sobre isso. E no início do seu livro, ele diz que
um dia perguntaram para ele assim: pastor, o senhor não tem vergonha não de chegar para um povo que trabalha a semana toda, sabe? Que passa o dia no trabalho, que de noite às vezes tem que estudar. Um povo que não tem tempo para quase nada. O senhor não se envergonha de chegar para esse povo e convocar eles para trabalhar na obra, não? O senhor não fica constrangido de querer jogar sobre as pessoas uma carga muito maior do que aquela que elas já têm durante a semana em suas vidas? Será que o senhor não acha que as pessoas já estão cansadas e sobrecarregadas, sem tempo para nada, e o senhor fica convocando as pessoas para se envolverem e servirem na obra? Ele começa o livro falando exatamente dessa indagação. E durante o livro ele responde essa pergunta, porque ele diz que de forma nenhuma ele se sente culpado ou constrangido. Porque o que ele dava àquelas pessoas, que mesmo trabalhando tanto e se envolvendo com tantas coisas, não se sentiam preenchidas ou não se sentiam com um propósito maior, ele dava exatamente àquelas pessoas a oportunidade de fazer algo que verdadeiramente preencheria os seus corações. O pastor Bill Hybels, ele falava que as pessoas podem viver o tempo todo aí envolvidas com tudo que o mundo pode dar. Vão ficar cansadas e sobrecarregadas, mas não vão ter os seus corações verdadeiramente preenchidos. Não vão encontrar a verdadeira satisfação. É por isso que nunca estamos satisfeitos. É por isso que essas pessoas vivem correndo atrás de outras coisas o tempo todo. Salomão fala isso em Eclesiastes capítulo 2. Um texto belíssimo de um homem que teve tudo, mas que aprendeu que esse tudo que o mundo pode dar não é capaz de preencher o meu e o seu coração, não é capaz de nos dar um senso de propósito, uma alegria verdadeira. E ele vai dizer lá no capítulo 2 que os homens vivem correndo atrás do vento, estabelecendo aqui na terra objetivos como fonte de suas alegrias, e cada objetivo que ele chega, ele descobre que isso não preenche, ele estipula outro, e vive correndo atrás do vento. E ele termina dizendo que tudo isso é vaidade, não preenche, não gera propósito. Quantas vezes você disse assim para você mesmo: se eu tiver isso, eu vou ser a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Se eu chegar aqui, a minha alegria vai ser completa. Se isso acontecer na minha vida. E aí os objetivos foram sendo estipulados. Era o emprego que você não tinha, era o casamento que você sonhava, era a casa que você queria ter, os bens, o lugar que você queria chegar. E essas coisas foram acontecendo. Você não se sentiu preenchido nem alegre o suficiente para dizer que estava satisfeito. E o que foi que você e eu nós fizemos? Fomos determinando outras coisas. Fomos em busca de outras coisas que também não vão ser capazes de nos preencher. Nós buscamos sentido e propósito em tudo que fazemos. A pior coisa do mundo, irmãos, é ter que acordar todos os dias e fazer algo que nós não enxergamos valor algum. A pior coisa do mundo é ter que acordar todos os dias e não ver um sentido maior, um propósito naquilo que vai fazer você, enfim, levantar, andar, caminhar. Na nossa vida, nós buscamos esse senso de propósito. Sabe, aconteceram alguns caminhos interessantes na minha vida. Me permitam um rápido exemplo pessoal. Na minha vida profissional, o primeiro lugar que eu trabalhei era uma indústria. Uma indústria muito grande, uma indústria grande aqui do estado de Pernambuco. Para você andar nela toda, você gastaria horas. Essas indústrias com pátio grande, linhas de produção. Só que era interessante, porque é uma indústria enorme. Mas o produto final dela era algo tão simples.
ela produzia assim uma fibrazinha, sabe? Que eu sei que depois em outras indústrias se transformava em várias coisas, mas naquela que eu trabalhava era uma fibrazinha de nada assim. E eu lembro que muitas vezes na hora de largar eu passava pela linha de produção e eu via o final, onde a fibra caía e era ensacada, e eu dizia, mas rapaz, tanto trabalho por causa do negócio desse. E eu me sentia frustrado porque, olhando para aquele produto final, eu não encontrava senso de propósito no que eu fazia. Depois eu saí, fui trabalhar fazendo usina de energia. E achei que estava com um pouco mais de propósito na minha vida, tal, porque estava fazendo usina. Só que usina de energia, irmão, só tem no interior do interior do interior. Então, eu viajei grande parte do Brasil, mas você viajava, pegava um avião, descia no aeroporto, alugava um carro e andava 3, 4, 5 horas de estrada para chegar no meio do nada e construir usina, que é onde os rios estão, onde a fonte que a gente usa está lá. Isso me deixava frustrado também, porque eu dizia, mas rapaz, a gente faz uma coisa aqui que escondido no meio do nada, tal. E depois eu fui trabalhar onde eu trabalho hoje e me senti um pouco mais com propósito, porque, não, todo mundo precisa de energia, né? O povo precisa de energia, o hospital precisa de energia, tal. Mas sabe, a gente fica procurando propósito em coisas que nunca vão nos dar o verdadeiro propósito, irmão. A gente fica procurando sentido em coisas que nunca vão nos dar o verdadeiro sentido da nossa vida para o qual nós fomos criados. E é por isso que Paulo chama a minha e a sua atenção para o exemplo de Jesus Cristo. Que mesmo parecendo algo tão difícil, que mesmo parecendo um caminho tão doloroso como foi o caminho da cruz, Paulo tinha certeza e convicção de que eu e você, nós só seremos plenamente felizes, só encontraremos o verdadeiro propósito e sentido da nossa vida, quando traçarmos o caminho que Deus tem para nós. Porque Jesus, por mais doloroso que fosse, ele estava seguindo o caminho que o Pai traçou para ele. E eu e você, nós temos que traçar também o caminho determinado por Deus, porque é somente nesse caminho que nós vamos encontrar a plena alegria e satisfação. Em Isaías 53:11, vai dizer que Jesus viu o fruto do seu danoso trabalho e se alegrou. E teve satisfação. Mas Jesus foi humilhado, mas Jesus foi pregado numa cruz, mas ele pagou um preço tão alto. Mas ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E era isso que preenchia a sua vida, era isso que preenchia o seu coração. Por mais doloroso que fosse, foi em fazer a obra de Deus que Jesus sentiu cumpridor do seu propósito. Paulo vai dizer que exemplo é esse, né? Olha, embora ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Isso era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrada na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos entender que a verdadeira alegria está no lugar que Deus determina para que nós estejamos. Se você estiver em qualquer lugar diferente desse, você vai buscar a sua satisfação e a sua alegria em outras coisas, e elas não serão capazes de preencher você. Elas não serão capazes de trazer, então, esse sentido e esse propósito para você. Eu volto a enfatizar o maior mandamento que Deus estabeleceu, o primeiro mandamento. Olha, ame a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, esse primeiro mandamento é o grande segredo para todos os outros. Porque somente quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas,
nós saberemos amar todas as outras coisas. Se você diz assim, André, a coisa mais importante para mim é o meu trabalho. Nossa, o meu trabalho eu me sinto o máximo, é a coisa mais importante para mim. Se o seu trabalho verdadeiramente é a coisa mais importante para você, deixa eu dizer uma coisa, ele vai destruir você. Ah não, a coisa mais importante para mim é a minha família. Eu vivo exclusivamente para ela, a coisa que eu mais amo e mais importante para mim é a minha família. Se o que você ama em primeiro lugar e a coisa mais importante para você é a sua família, deixa eu dizer uma coisa para você, ela vai destruir você, ou você vai destruir ela. Não, André, mas a coisa mais importante para mim é a igreja. O meu amor à igreja está em primeiro lugar acima de tudo e é a coisa mais importante. Se você ama a igreja em primeiro lugar da sua vida, e ela é a coisa mais importante, a igreja vai destruir você. A nossa vida só encontrará os verdadeiros propósitos e o verdadeiro sentido quando o nosso amor primordial, quando a coisa mais importante da nossa vida for o Senhor Jesus. Quando Ele estiver no altar, quando Ele for a prioridade, querido, Jesus nos ensinou sobre isso. Ele disse, olha, busque primeiro o reino de Deus, coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Não é porque você vai viver um doido e vai faltar todas as outras coisas, não. Pelo contrário, quando você faz isso, você encontra o equilíbrio necessário para caminhar. Você encontra a estabilidade emocional para caminhar, porque é exatamente quando o reino de Deus está em primeiro lugar, quando o seu amor está direcionado para o Senhor, é que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E mais do que ser acrescentada, você vai saber lidar com todas as outras coisas. Porque muitas vezes essas coisas são acrescentadas, mas nós não sabemos lidar com elas. Eu já disse isso aqui antes, nós somos experts em transformar a bênção de Deus em maldição. Deus faz o contrário. A gente traz um monte de coisa troncha para a nossa vida e Deus transforma aquilo que era ruim em coisa boa. Ele é capaz de endireitar os nossos caminhos, mas a gente faz o contrário. Quando Deus nos acrescenta as coisas importantes para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso bem-estar, a gente pega essas coisas e bota no lugar de Deus. E aquilo que era para nos abençoar, nos destrói. Eu volto a citar Salomão quando ele diz assim, olha, não viva correndo atrás do vento. Estabelecendo aqui na terra as coisas que podem te fazer feliz. Não fomos criados para correr atrás do vento. Viver correndo atrás das coisas daqui pode ser uma das maiores e perigosas prisões. Porque muitas vezes, quanto mais nós corremos atrás dessas coisas, mais nós nos afastamos de Deus. E é interessante porque nos afastamos daquele que pode verdadeiramente nos dar essas coisas. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que renunciou, sabe, a condição de Deus, que renunciou o seu trono, que abriu mão daquilo que ele podia se apegar. Nós vimos na semana passada o início do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala, olha, eu é que podia confiar na carne, e ele coloca aquele currículo dele. Mas ele diz, tudo isso eu abri mão, tudo isso eu coloquei como esterco, para conhecer e para receber de Cristo aquilo que ele tinha. Se qualquer coisa, irmão, ocupar o que Cristo quer entregar na sua vida, Ele não vai entregar. Ele espera que você seja capaz de abrir mão disso. Lembra daquela outra historinha que eu gosto de contar aqui? Da menina dos 7 anos de idade, que queria muito uma joia, e sem entender das coisas, passa na frente de uma loja de bijuteria, e vê uma joia lá que não tinha valor algum, mas quando ela olha, ela achava que tinha,
porque ela não sabe o que é verdadeiro e não. E ela vê o preço e volta para casa e junta a moeda, aí pede mesada e tal. E depois pede para o pai com ela de novo naquela loja e compra com o dinheirinho que ela tinha aquela loja. É uma bijuteria. O pai dela desde o início viu que aquela joia não tinha valor algum, mas a menina pegava aquele colarzinho e achava que era a coisa mais valiosa do mundo. E todos os dias ela ia dormir agarrado com aquele colar. E aí o pai começou a fazer uma coisa todas as noites quando ia botar ela para dormir. Ele dava um beijo, orava com ela e dizia assim: filha, você me ama? E ela dizia: amo, pai. E ele dizia: então me dá essa joia aqui para mim. Ah, não, mas essa aqui é... O pai sabia que aquilo era uma bijuteria, mas a menina achava que tinha valor. E ele faz isso há alguns dias e a menina se agarrando com aquilo. Até que depois de alguns dias o pai faz a mesma coisa, leva ela para dormir, dá um beijo e diz assim: filha, você me ama? Amo, pai. Então dá essa. E aí ela resolve abrir mão daquela bijuteria e dá a ele. E quando ele pega, ele bota num bolso. E no outro bolso ele puxa uma caixinha que ele tinha uma joia de ouro de verdade. Porque o pai sabia o que tinha e o que não tinha valor. E aí ele dá a filha. E diz: ó, filha, eu sempre quis dar essa joia para você, desde o dia que eu vi você agarrada com essa bijuteria. Mas para eu lhe dar a verdadeira, você tinha que me entregar a falsa. Para que eu e você recebamos de Deus aquilo que verdadeiramente tem valor, nós precisamos ter a coragem de soltar as coisas falsas desse mundo que nós vivemos agarrado e dando valor, que tem nos impedido de receber, sabe, irmãos, o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus. E todos os dias Deus faz como esse pai: você me ama, se me ama, abra a mão, renuncie, jogue isso fora. Para que possamos então usufruir do que Deus tem para nós. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Preste atenção, o que eu e você temos que fazer, já está preparado por Deus, desde a eternidade, irmão. E é isso que vai preencher você, é isso que vai trazer alegria no seu coração. Então o que é que nós precisamos? Descobrir quais são essas obras, porque é nelas que nós estaremos então no Senhor e iremos encontrar a plena alegria e satisfação. É por isso que no verso 13 do capítulo 2, Paulo diz assim: é Deus quem opera em vocês o querer e o efetuar. Os meus, preste atenção, querido, os meus e os seus desejos vão nos levar para as coisas que não são capazes de preencher a nossa vida, de preencher o nosso coração. Mas quando nós estamos nesse lugar em Cristo, Ele não só faz, não, Ele opera em nós o querer, você está entendendo? Ele nos faz desejar aquilo que Ele já quer fazer. Porque até o nosso desejo é corrompido. Até o nosso desejo é tomado por coisas que vão ser momentâneas, que vão saciar. É somente a garrafa, mas você vai deixar de usufruir a água que a bomba vai dar. Então Paulo vai dizer: olha, renuncie como Jesus fez, que haja em vós esse sentimento. Ele foi fiel, ele foi obediente, ele deixou tudo e vivenciou e foi servo, passando até pela cruz. Mas foi fazendo isso que Deus o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome. Somente quando você encontrar as obras que já foram preparadas por Deus desde a eternidade para a sua vida, é que o seu coração vai ser preenchido, irmão. Você pode trabalhar a sua vida toda no trabalho mais lindo que seja aqui. Não sei o que você faz, você pode ser um cirurgião, especialista em tirar tumor do povo, curar o povo de câncer. Por mais louvável e belo que seja o seu trabalho aqui, preste atenção, ele não vai ser capaz de preencher a sua vida e o seu coração.
de dar o real sentido que você precisa. Porque o nosso trabalho só é capaz de nos preencher quando nós encontramos nele o sentido que Deus quer através dele. É quando que você entende que onde você está na sua empresa, fazendo o que você faz para a glória de Deus, porque Deus lhe colocou ali e com um propósito e com um objetivo muito maior do que as metas que você tem que bater na sua empresa. Que muito mais do que os indicadores que você sim tem que entregar. Você tem uma obra que é divina ali. Somente assim, ali naquele trabalho, você vai se sentir preenchido. Mas se for somente por aquela atividade, por aquilo que você faz ali, isso nunca vai dar propósito e sentido real a você. Sempre vai faltar alguma coisa. E aí quando não for no trabalho, você vai dizer, porque eu preciso de alguém. E você vai colocar essa expectativa em pessoas. E vai encontrar alguém, vai casar. Aí você vai dizer, não, mas o meu casamento não está dando sentido nem propósito à minha vida. Ah, mas eu sei, quando eu tiver filhos, isso vai acontecer. Os filhos vêm. Bênção. Mas se a sua expectativa de sentido e propósito estiver neles, você vai ser pai, vai ser mãe, e vai chegar a hora que você vai dizer, nossa, mas ainda está faltando algo na minha vida. Porque só quem pode preencher isso é Cristo, irmãos. Somente Ele. E por mais belo ou louvável que seja qualquer outra coisa, não vai ter essa capacidade de ocupar o lugar que Cristo tem, o espaço que Ele pode preencher no meu e no seu coração. Acho que nós cantamos isso aqui na música, né? Do amor, né? Nada vai ocupar teu lugar em mim, ninguém vai ocupar o meu lugar em ti. Paulo diz assim, olha, tenha esse sentimento. E eu quero encerrar indo para o capítulo 3, no texto que nós lemos. Porque me parece que Paulo abre um parêntese aqui, sabe? O apóstolo Paulo era um homem doutor em palavras. Ele era um teólogo assim por excelência, um cara que estudou aos pés de Gamaliel. Mas é interessante que você consegue perceber momentos, recortes assim nas cartas de Paulo. Alguns momentos que ele demonstra tamanha preocupação em trazer a profundidade das palavras, em até mexer com elas de maneira que ele possa alcançar, né, diferentes interlocuções, vamos dizer assim. Mas chega alguns momentos assim nas cartas que Paulo escreve que meio que ele abre mão de tudo isso e você vê lá um cara simples testemunhando, apenas abrindo a boca e falando daquilo que está no coração. Como nós vemos lá, por exemplo, em Romanos capítulo 7, quando ele diz, olha, eu não sei o que é que acontece dentro de mim, mas o mal, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal quando eu vi eu já fiz. Eu sou um miserável mesmo. E aqui, na carta de Filipenses, tem alguns momentos que a gente vê Paulo com essa liberdade. E ele chega nesse trecho aqui, e ele é tão sincero, e essa sinceridade nos toca tanto, porque ele diz assim, ó, pessoal, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, irmãos. Não é que eu já tenha alcançado isso que eu falei, não. Não é que eu já esteja numa condição de perfeição, porque é como se ele dissesse, eu sei que isso é difícil. Eu sei como é difícil, sabe, chegar nesse lugar. Mas ele diz assim, olha, mas o que eu aprendi a fazer foi uma coisa, eu pego tudo aquilo, sabe, que tem me afastado de Deus, tudo aquilo que me impede, que me amarra, tudo aquilo que tenta me acorrentar e me impedir de chegar nesse lugar em Cristo. E eu jogo isso para trás, eu deixo isso para trás, eu jogo isso fora. E eu estabeleço Cristo como meu alvo. E eu caminho para frente. Ele diz, eu caminho adiante. E eu quero falar uma coisa para você, de uma forma muito prática. Eu e você.
a gente precisa parar de andar para trás e para o lado, irmão. E precisamos caminhar para frente. Precisamos estabelecer Cristo como nosso alvo, adiante de nós, e seguir esse caminho. Porque o tempo passa e a gente vive e parece feito caranguejo, sabe? Andando para o lado, para o lado, para o lado. A gente se prende às coisas, a gente se prende às pessoas, a gente se prende ao que aconteceu. E eu não estou aqui desvalorizando, porque eu respeito a história, mas Paulo era um cara que tinha muita coisa para amarrar ele. Paulo era um cara que ele olhava para a vida dele, para o passado e para o presente, ele via um monte de corrente que podia segurar ele, e ele dizia, olha, se eu for me apegar a isso, eu vou parar, eu vou travar a minha vida. Eu jogo isso para trás, eu me esqueço. Eu deixo o passado verdadeiramente ser passado. E sigo adiante. Talvez isso seja algo que você precise fazer para chegar no lugar, nesse lugar em Cristo. Seguir adiante. Sabe, esquecer, perdoar, apagar, deletar. E seguir em frente. Deixar de ficar parado, onde você talvez já esteja há muito tempo. Deixar de andar para trás, remoendo coisas. E andar para frente. E seguir adiante. Paulo fala, não é que é fácil, olha, não é que eu já tenha alcançado, não é que eu tenha chegado à posição da perfeição, mas o que eu faço é isso, essa é a solução que eu encontrei para a minha vida. Porque se ali naquela prisão em Roma ele começasse a reclamar, mas eu não merecia estar aqui, eu estou aqui porque me traíram, eu estou aqui, mas por que Deus fez isso comigo? Ele teria N razões para ficar estático onde ele estava. E talvez você tenha também. Porque magoaram você, feriram você, rejeitaram você. Porque você olha ao seu redor e você não aceita o que está acontecendo. Não deixe essas coisas acorrentar você. Porque elas tiram de nós aquilo que Deus quer nos dar. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. É preciso deixar coisas para trás, irmãos. É preciso abandonar aquilo que nos faz mal, que diariamente nos destrói um pouquinho. É preciso abandonar aquilo que aos poucos vai tirando a nossa alegria, sabe? Vai minando a nossa alegria. A gente deixa de olhar para Cristo, deixa de olhar para o amor de Deus e fica olhando para essas coisas. E olha, o que Paulo fala não é olhar para frente para qualquer coisa não, seguir na doida assim em frente não. É estabelecer esse alvo em Cristo. E por quê? Porque Cristo vai ser a resposta para qualquer coisa que tentava lhe amarrar e lhe segurar. Se alguém te abandonou, Cristo nunca vai te abandonar. Se alguém feriu você, Cristo pode curar você. E lembre-se quantas feridas Ele sofreu por mim e por você. Se alguém te rejeitou, né, como a palavra diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você. É o que Ele fala para mim e para você. Na hora que nós colocamos Cristo como alvo, nós precisamos seguir adiante, irmãos. Você precisa seguir adiante. Porque somente quando você fizer isso, se desprender dessas coisas, soltar. Paulo usa aqui na sua fala, os termos que ele usa estão muito associados ao esporte, que era algo muito forte na linguagem romana. O termo que ele usa aqui, esse correr, esse prosseguir para o alvo, está muito associado aos termos lá do grego, que era colocado para os corredores. Que sabe, não podia, o corredor ele não pode olhar para o lado nem para trás, senão ele perde
1 milímetro de segundo e ele deixa de chegar, ele pode perder o foco. Ele simplesmente olha para frente e vai. E muitas vezes é isso que eu e você precisamos fazer, de uma forma prática. Porque tem tanta coisa que quer nos amarrar, que quer nos prender. São sentimentos, são arrependimentos, são mágoas, são feridas e dores, são diagnósticos. Enfim, a lista é grande. Mas se o seu alvo for Cristo, vale a pena deixar isso para trás e seguir na direção dele. Porque quando você chega nesse lugar, e eu vou estar falando isso aqui nos 3 episódios, a alegria não é um sentimento, a alegria é um lugar em Cristo, que nós somos capazes de passar por todas essas coisas e situações.